Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês irão assistir, mas venho aqui dizer para vocês que nova etapa, nova forma, mas o Seduc está com as melhores intenções possíveis para tentar diminuir esse prejuízo que essa quarentena está trazendo para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo em si. Tá? Pessoal, nós vamos continuar o conteúdo de onde nós estávamos e vamos, primeiramente, não sei que horas que você está assistindo, mas eu espero que vocês já tenham colocado esse dia nas mãos do Senhor e que Ele possa nos conduzir nessa nova jornada aqui, que é essas aulinhas virtuais, tá, pessoal? Mas antes de mais nada, antes de começarmos, eu gostaria que vocês pegassem a caneta, pegassem o lápis, um caderninho de anotações e o seu livrinho, tá? E para não ficar levantando toda hora, dando pausa e tal, para não perder o foco, já pega a sua garrafinha de água. E falando de água, nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos hídricos, tá? Pessoal, pega os livros de vocês e abram lá na página 35, recursos hídricos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos hídricos e depois de entendermos um pouquinho, nós vamos para a tela do notebook ali para ficar melhor a interpretação para vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, ou se vocês quiserem ficar mais atentos ao conteúdo, dê pause no vídeo, leiam ali essas 3 páginas, a 35, 36 e 37, e logo depois retornem ao vídeo para vocês entenderem um pouquinho a melhor explicação, tá? Sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Recursos hídricos. O que é, como funciona, qual é o seu ciclo, como é utilizado, tudo isso no folhear das suas folhas aí que vocês leram, provavelmente vocês pausaram e foram ler. Vocês perceberam que os nossos recursos hídricos, teoricamente, eles são difíceis. Como assim, professor? Já que nós estamos no planeta água, já que nós temos uma grande quantidade de reservas de água, principalmente no Brasil, por que é um recurso difícil? Pessoal, se parássemos para pensar um pouquinho e analisássemos, você vai perceber que grande parte da nossa água em si, ela é água dos mares e dos oceanos, ou seja, imprópria para o seu consumo. Hoje, se fosse mais ou menos por porcentagem, 97,5% é só água dos mares e dos oceanos. Os outros 2,5% são a água potável para o consumo, para a agricultura, para a indústria. E assim segue. Professor, só 2,5%? Será possível? Sim. Sim. Mais ou menos, há 2 anos atrás, a ONU deixou bem claro que um dos maiores problemas do século XXI vai ser a falta de água no mundo. Eita, agora complicou. Pessoal, preste atenção. Nós estamos numa crescente de população, certo? Se cresce a população, cresce o consumo da água, cresce o consumo dos produtos agrícolas, cresce a agropecuária, porque temos que produzir mais animais para produzir mais carne. Então, pessoal, a água em si está em um ciclo no nosso planeta, que sem ela, a engrenagem planetária, que é a engrenagem em que vivemos, não funciona. Simplesmente para. Aí a pergunta é a seguinte: se 97,5% são mares e as águas salgadas, o que resta? Aí agora já é questão para vocês anotarem e até prestarem um pouquinho mais de atenção. As águas restantes são
rios, lagos e principalmente as águas subterrâneas, que nós temos uma grande quantidade, porém ela ainda não é tão explorada, principalmente pela sua profundidade, tá? Sem esquecer dos aquíferos, né? Esse nós também não podemos esquecer. Mas sem mais enrola para esse vídeo não ficar tão longo, nós vamos direto ali para a tela do notebook para tentarmos entender um pouquinho melhor e sanar todas as dúvidas que forem surgindo, ok? Vamos lá! Vamos lá, pessoal. Como eu tinha dito para vocês, vamos aqui para a tela do notebook para a gente tentar entender um pouquinho melhor sobre a questão dos recursos hídricos e vamos tentar aqui passar da forma mais rápida possível e da melhor forma possível para que todos vocês possam entender, tá? Vamos lá. Eita! Vixe! Não era essa aqui não. Pera aí, pessoal. Eita! Pronto. Esse aqui. Vixe! Mostrando imagens íntimas assim, rapaz. Como é que pode? Vamos lá. Pessoal, como eu tinha dito para vocês, o que são a questão dos recursos hídricos? É toda aquela água doce, pode ser ou tanto subterrânea ou superficial, que encontra nos aquíferos, nas calotas polares, nas águas subterrâneas, etc. Tá? Eu até destaquei uma curiosidade para quem gosta aí, tipo a Lê. A Lê quase não gosta de discutir sobre isso. Vamos ver se ele entende, né? Vai que ele quer abrir uma discussão aqui. Ale, se for abrir uma discussão, posta lá nos comentários, viu? Mas vamos lá. Olha para vocês verem. Se toda a água do oceano se evaporasse hoje, o planeta ficaria coberto com uma camada de sal de quase 12 metros. Só curiosidade para vocês, tá? É mais uma prova que a água mesmo, o nosso planeta água, ele é coberto por uma água que não cabe o consumo do ser humano. Mas vamos seguir. Pessoal, esse detalhezinho eu comentei lá atrás com vocês no videozinho lá, que é a questão da distribuição da água, para vocês terem uma noção, 97,5, como eu tinha dito para vocês, é a questão da água salgada, e os 2,5 corresponde à água doce dos rios, lagos, água subterrânea. E eu não tinha comentado com vocês no videozinho a questão das águas congeladas, as glaciares, tá? Mas nada que vocês não possam ver agora. Pessoal, nosso livrinho, ele destaca muito a questão de como é utilizado a água. Aí, isso é até uma forma de tentarmos entender como é esse gasto e como é tão irregular. Para vocês terem noção, nosso consumo maior, tudo que nós consumimos, quais setores que consomem mais água, é a agricultura, tá? Segundo, a indústria. E terceiro, somos nós. Nós ali que ficamos dentro de casa, banho, descargas, consumo próprio e etc. Tá bom, pessoal? Mas aí é só para destacar aí, se vocês forem anotar alguma coisinha, anote o seguinte. Essas três que consomem mais água, a agricultura, a indústria e os domésticos, a agricultura é o que consome mais água, ok? Vamos passando. Utilização da água. Isso é até legal vocês darem uma olhada. Pessoal, se vocês olharem aqui no gráficozinho do lado, nós temos ali uma legenda. Agricultura, indústria e doméstico. Doméstico, com um desenhozinho ali azulzinho de uma torneira. A questão da agricultura é a questão ali que tem um líriozinho. E a indústria, o cinzinha. Se vocês perceberem, pessoal, o quanto que a agricultura consome de nossa água é gigantesco, da água em si, tá? Água no geral. Se vocês derem uma olhada ali, ó, o sul asiático, olha para vocês verem o quanto que eles investem na questão da agricultura e o quanto é o consumo na agricultura. Ultrapassando ali a margem de quase 90% só na agricultura do consumo de água ali. Então, o consumo de água na agricultura, no planeta em si, ele é muito, muito forte. Mas o que se destaca mesmo são o continente asiático em si, principalmente na questão da agricultura. E também, logicamente, né, pessoal, é o mais populoso de todos os continentes. Mas, curiosidadezinha aqui, ó, nos dias de hoje, o ser humano gasta cerca de 54% da água doce acessível dos rios, lagos e aquíferos. Para vocês terem
um destaque maior aí, vocês podem colocar aí, tá? Como eu já tinha dito no slide passado, sendo consumido em alta escala na agricultura e na indústria. Beleza? Vamos seguir, para não ficar muito demorado a questão do vídeo. De tudo isso aí, das porcentagens que vimos, nós consumimos, o consumo doméstico só corresponde a 10% da água usada no mundo, tá? E vocês aí, ó, galerinha do banhozinho demorado, daquele que liga o chuveirinho e fica lá debaixo do chuveiro, da galera que fica cantando aí debaixo do chuveiro 10, 15 minutos, 20 minutos, das meninas aí, né, as meninas, para vocês terem noção, a OMS, Organização Mundial da Saúde, define que 40 litros por dia é o mínimo necessário para uma pessoa viver com qualidade. Só que, por base, cada um de nós consumimos em média de 100 a 150 litros por dia. É uma piscina. Será possível? Nós somos uma piscina e nós sabemos. Então, pessoal, agora mantendo o foco na questão dos recursos hídricos, mas também um foco na questão da consciência do consumo da água. Quanto menos consumirmos de forma irregular, melhor será para os futuros dos seus filhos, dos nossos filhos e das gerações que virão aqui, tá? Então, consuma consciente a água, pessoal. Aí vem um absurdo agora. Pessoal, para vocês terem noção, o nosso livrinho destaca ali alguns itens, calça jeans, etc. Alguns itens e quantos litros de água cada item ali gasta. Para vocês terem noção, para produzir 1 kg de carne, são necessários quase 15 mil litros de água. É água para danar, viu? Em 1 kg de carne, meu Deus do céu. Então, pessoal, para destacarmos de forma bem explicadinha e que não embanane vocês, se a agricultura em si não começar a buscar alguns recursos mais sustentáveis, logo mais nós vamos sentir falta da água. Logo mais vamos ter mais pessoas passando sede no nosso planeta. Como assim, professor? Como que a agricultura então poderia fazer algo que não gastasse tanta água? Vou te dar um exemplo. Vocês provavelmente, no 7º ano, vocês estudaram a questão da irrigação. E lá falava sobre 2 irrigações. A irrigação via pivôs, que são aqueles que ficam jorrando a aguinha por cima, e a irrigação do gotejo, tá? Exemplo. Quando nós fazemos uma irrigação por pivô, que é aquele que fica girando e jogando a água por cima, nós percebemos que a água cai em muitos locais que não deveria cair. Ao contrário da irrigação via gotejo, que apenas fica gotejando direto na raiz da planta. Então, essa é uma das opções que a agricultura em si poderia adotar. Mas, infelizmente, pensa muito só na questão dos lucros e não na questão do meio ambiente, tá? Vamos seguir. Aí, pessoal, gastou, usou bastante água. Mas e as consequências? Porque toda ação tem uma reação. Então, toda ação vai ter uma consequência. Lógico, tá? E eu destaquei aqui o uso no doméstico, no uso da agricultura e no uso da indústria. Quais são os malefícios que isso traz? E só para a gente tentar entender um pouquinho melhor, para vocês terem noção, eu friso muito na questão da agricultura, porque é o que mais utiliza. Eles utilizam de fertilizantes, pesticidas, e automaticamente, pessoal, eles só não poluem a água superficial. Eles também conseguem poluir as águas subterrâneas através daqueles fertilizantes que acabam ali prejudicando
tanto a água superficial quanto a água subterrânea. E isso eles não param, não pensam, não tentam melhorar a forma possível disso aí, e simplesmente desencadeando aí uma poluição sem, como eu vou dizer para vocês, sem pensar nas gerações futuras. Infelizmente. Vamos continuando só para não perdermos o foco. Vamos lá. Consequências e utilização dos recursos. Pessoal, quando vocês estiverem estudando aí pelo videozinho, se vocês quiserem darem pausa e dar uma olhada no slide, é até interessante, tá? Quais são as consequências, professor? O que isso vai nos prejudicar? Primeiro, é a falta de água. Isso é um ponto. Só que, se falta água, falta produtos agrícolas, falta produtos industrializados. Ou seja, se acabar a água hoje, acaba tudo, acaba a raça humana em si. Mas como eu disse para vocês, só visam simplesmente o bem econômico, só o bolsinho deles, que é o que eles preferem, tá? Então, pessoal, infelizmente, as consequências da utilização dos recursos hídricos de forma irregular, vai nos prejudicar em uma escala gigantesca. Professor, então, o que poderia fazer para melhorar a questão da utilização dos recursos hídricos? Pessoal, vamos lá. Primeiro, reciclagem. Ô professor, reciclagem? Reciclar água? Sim, reciclar água. E como seria? Vamos pensar que uma fábrica ela pega a água de um determinado rio e utiliza na fabricação de alguma matéria, de algum material, alguma matéria que, vamos supor, o jeans, tá? Eles utilizam essa água passa pela encanação, depois que ela é utilizada, ela é jogada fora. O que custaria então se essa água fosse jogada dentro de um recipiente, ser ali novamente renovada para reutilizar? Isso seria uma reciclagem. Mas, como o recurso está lá para eles usarem, simplesmente eles pegam, utilizam e descartam. E isso acaba prejudicando a questão dos recursos hídricos do planeta em si. Se fôssemos agora parar para pensar um pouquinho, nós estamos falando sobre recursos renováveis. E recurso renovável é tudo aquilo que em um curto tempo ele se renova para o consumo novamente. E a água é um recurso renovável por conta do seu ciclo. Evaporação, condensação, depois novamente nuvens, resfriamento e desce aqui para a gente, tá? Porém, pessoal, o consumo está sendo tão grande que não está tendo tempo de se renovar novamente e acabando prejudicando o próprio ciclo da natureza. E isso acaba fazendo uma pergunta que muitos cientistas fazem. E agora? A água é um recurso renovável ou não renovável? Aí depende agora de mim, de você, da população em si, tá? Pessoal, para encerrarmos, nossa aulinha vai terminar aqui. Nós vamos continuar na próxima aula sobre as questões do extrativismo. Eu peço que vocês deem uma olhada sempre aí no box de informações do videozinho. Possa ser que eu passe alguma atividade ou algum comentário em si. E qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem ou via comentário ou via WhatsApp ali no grupo, tá? Então, estudem, fiquem com Deus, leiam e releiam. E qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.